Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus, nosso Pai Celestial, para irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho do Reino de Deus a toda criatura, para que quem crer e for batizado seja salvo. É por isso que nós estamos seguindo a direção do Espírito Santo, que é o professor do Reino de Deus, que é o instrutor mor, que é de fato único, autorizado a nos explicar, a nos ensinar a Bíblia Sagrada. Podemos ouvir homens ungidos? Sim, mas como os bereanos, devemos abrir a Bíblia e verificar se o que eles estão falando está escrito e se a interpretação que eles estão tendo, estão dando, é de fato o que o Espírito Santo vai testificar em nosso espírito. É por isso que precisamos ler a Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo hoje nos faz examinar o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, 17, a partir do versículo 31. E assim está escrito: Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Meus irmãos, a grande maioria já ouviu falar de Davi, do gigante Golias. E é por isso que o Espírito Santo deseja falar conosco hoje de mais alguns detalhes sobre esta batalha tão famosa. Então vejamos, 1 Samuel 17, 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Meus irmãos, as palavras que saem da nossa boca, elas praticamente anunciam, elas praticamente revelam quem nós somos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, nós temos, pelo menos, algum conhecimento de Deus, do Senhor Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus escrita. Então, conforme as palavras que saem das nossas bocas, nós podemos ser aceitos, nós podemos ser rejeitados. Conforme as palavras que nós pronunciamos,
Nós podemos ser ajudados ou nós podemos ser perseguidos. Então, as palavras que saem da nossa boca são importantíssimas em muitos outros aspectos. Por isso que a Bíblia Sagrada é tão importante para nós, porque ela quer, em primeiro lugar, nos ensinar a falar, a dizer, a falar coisas certas, a falar corretamente, a falar palavras que nos tragam benefícios e não problemas. A Bíblia Sagrada diz que existem pessoas que estão enredadas, escravizadas pelas próprias palavras. Falaram tanto e falaram tanta coisa errada que agora a vida está uma bagunça. Ninguém consegue deslindar. É por isso, queridos irmãos, que está escrito aqui: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Primeiro, irmãos, a grande maioria ou tem preguiça ou não tem vontade. É duro? É. Mas é uma realidade. Como dizem, não se fazem mais homens e mulheres como antigamente. Homens do campo que com as suas esposas trabalhavam de sol a sol. Não havia preguiça. Aliás, não havia praticamente doença. Atestado médico, licença médica, não. Praticamente não existia nem feriado, nem dia santo. Eram homens e mulheres de verdade. Mas aqui, os soldados, os guerreiros, os valentes, estavam tudo escondidos nas covas, apavorados, tremendo de medo. É por isso, queridos irmãos, que nós não vamos encontrar muito auxílio, muita ajuda. Nem falar então de elogio, de encorajamento. Não, a grande maioria vai falar para nós desistir, desanimar. Que é assim mesmo, que tem que sofrer, tem que padecer. Quando nós temos um sonho, a grande maioria vai querer desfazer esse sonho, destruir esse sonho. Então, irmãos, não fique preocupado se o irmão está começando a ler a Bíblia Sagrada, está vendo na Bíblia algumas promessas, e entusiasmado, talvez, está falando com as pessoas ao seu redor, e eles estão fazendo pouco caso, escarnecendo. Não, tranquilo. Não pense que a pessoa vai te aplaudir e dizer, não, é isso mesmo, irmão, vai em frente, seja vitorioso, consiga, você é forte, você pode. Não, a grande maioria está falando o contrário. Aliás, até a própria família, às vezes, está desestimulando e dizendo aí para você, não, você não vai dar nada, você não vai conseguir, isso não é para você, você não nasceu para isso. Mas Davi disse, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, e pelejará contra o filisteu. Qual é o problema? É o gigante? É a doença? É a enfermidade? É o desemprego? Qual é o problema? Está escrito aí, o teu servo irá e pelejará. Irmãos, quem corre já está derrotado. Quem corre já fracassou. Como dizem, pelo menos, eu lutei, eu batalhei. E quase sempre quem luta e quem batalha consegue a vitória. O contrário é que é perigoso. É não lutar, é não pelejar. É desistir, desanimar. Achar que não dá, que não pode. Aí que está o problema. Porém, Saul disse a Davi,
Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Isso aí nós já falamos. São as pessoas pessimistas. São as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em ninguém, não acreditam neles mesmos, não acreditam em nada. E não querem que ninguém tenha fé. Não admitem que uma pessoa tenha fé. Não acham possível que uma pessoa creia, acredite e vá em frente, lute, peleje e conquiste. Não, eles não querem isso. Mas tudo bem. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, por quantas você já passou? Irmãs, quantas você já conquistou? Se você está vivo, com certeza você passou por muitas agruras, por muitas necessidades, por muitas dificuldades. Porque neste mundo não tem escolhido, não tem bom, não. O Senhor Jesus foi bem claro: neste mundo tereis aflições. Neste mundo tem coisa ruim para todo mundo. Tem até demais. Mas se nós estamos vivos, irmãos, é porque nós já conquistamos. Nós já matamos ursos. Aliás, isso, já matamos leões. Sim. Ah, mas agora... Não, meu irmão. Este problema não é o maior problema que você já teve. Esta dificuldade, esta necessidade que você está enfrentando, passando, não é a pior, não. Já houve outras coisas que você também pensou que não ia dar, não ia conseguir, que ia morrer. Não, você está vivo. Você está ouvindo, está escutando a palavra de Deus. Deus está falando contigo, querido. Deus está falando contigo, minha querida irmã. Você já matou leões, você já matou ursos. Agora presta atenção. O teu servo matou tanto leão como urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, quem mexe com nós, com vocês, está mexendo com Deus. Nós não estamos servindo aqui um governo, um político, não, nós estamos servindo a Deus. Aliás, não estamos nem servindo o inimigo, o adversário que é mais fraco. Não, estamos servindo a Deus, que é o Todo-Poderoso. Então, o nosso Pai vai nos defender, sim. E ele diz aqui, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Assim como você tem passado por problemas, mas tem vencido, você vai vencer mais esta. Você vai vencer mais uma. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Davi era pequenininho, venceu um gigantão. Não foi ele, irmãos, foi Deus que estava com ele. Se Deus não estivesse com ele, ele estava moído, massacrado. O gigante ia pisar nele, esmagar. Não, irmãos, não. Deus está conosco. Não é na nossa força, é pelo Espírito Santo de Deus. Não é na nossa inteligência, na nossa capacidade. É pelo Espírito de Deus que habita em vocês e habita em nós. Deus está conosco, irmãos. Se Deus é por nós, sim, alguém vai querer ser contra nós, mas não adianta. Deus é maior e é Deus quem nos dá a vitória. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que alegria, que emoção, saber que o Senhor existe, que o Senhor é tão poderoso
e que o Senhor nos ama de tal forma e de tal maneira, que o Senhor veio fazer morada em cada um de nós. O Senhor está aqui conosco. O Senhor não está somente nos céus, o Senhor está aqui em nosso coração. E o Senhor já disse que quem mexe conosco está tentando mexer na menina dos teus olhos. Isto não é brincadeira. Então o Senhor nos tem dado vitória, sim. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Podemos dizer, sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos vivos. Então o Senhor vai nos dar mais uma vitória. Esta luta é mais uma vitória. Este problema é mais uma vitória. Porque o Senhor está conosco. E é em nome do Senhor que nós enfrentamos esta luta, este problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amarramos esse espírito mentiroso. Acorrentamos esse espírito da mentira. Proibimos a sua manifestação em nossa mente e nosso pensamento. Expulsamos vocês. Ordenamos, saiam de nossas mentes, saiam de nossos pensamentos, saiam de nossas vidas, saiam de nossos lares, famílias. Saiam, mentirosos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento agora. Que nós possamos enxergar na Bíblia Sagrada a solução, a vitória, o sucesso, seja qual for a necessidade ou problema. Porque tudo é possível quando nós cremos, quando nós colocamos nossa fé nesta palavra divina, a Bíblia Sagrada. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o cego enxergue, que o surdo ouça, que o mudo fale, que o paralítico ande, que o doente saia curado da cama, que o enfermo saia curado do leito, que o coxo salte de gozo e de alegria, ossos se movimentem agora, saia bico de papagaio, saia entorse, saia dores dos ossos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam purificados os pulmões, coração bata forte, receba vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o milagre, Espírito Santo entra na mente deste irmão, desta irmã, que está enclausurada, que está fechada, que está presa por um trauma, por uma crendice, por uma praga, por uma palavra, ou por uma agressão, um tapa, uma surra, uma pisa, como diziam, uma pancada e outras coisas mais terríveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para isto o Filho de Deus se manifestou, para te livrar deste cativeiro. Seja livre agora a sua mentalidade, o seu subconsciente. Seja livre, receba a luz agora. E creia, acredite que está escrito que a vitória te pertence, que você é um filho, uma filha de Deus, e que você está no reino dos céus, no reino de Deus, que é superior a este mundo, a este século, e que você pode sim ter vitória. Mais uma vitória na sua vida, uma grande vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, creia, acredite e declare, fale o que está escrito, porque a bênção te pertence. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho, distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo, faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará vos abençoando muitíssimo. Recebam a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe poderosamente, querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.